que eu acho grave aí também é a manipulação da privacidade, quando as mulheres se sentem na necessidade de vestir um biquíni e aparecer para mostrar como seu corpo é. Ou seja, às vezes mostram o interior da sua casa, mostram os seus filhos, dentro de uma sociedade onde o risco é alto. E a privacidade é uma necessidade sadia, psicologicamente falando. Todos nós merecemos um grau de privacidade. Como expomos a nossa vida? Assim, às vezes de maneira muito inconsequente. Como devassamos a nossa casa, colocamos tudo aí para que qualquer pessoa veja, para que qualquer pessoa julgue e manipule da maneira que bem pretender. Quantas vezes essas imagens de corpo feminino são manipuladas digitalmente e daqui a pouco se colocam em sites de pornografia e coisas desse tipo. Se você chega para alguém e diz, tirei o primeiro lugar numa maratona, vão te perguntar quantos concorrentes havia e quantos tiraram em primeiro lugar. Se você disser todos tiraram em primeiro lugar, acabou o teu mérito, porque o teu mérito só tem algum sabor se você tem uma multidão de derrotados, morrendo de inveja de você. Ganhar junto é muito raro. Em geral é ganhar sobre. Tem que haver fracassados para que o teu mérito tenha algum sabor. Hoje se tornou uma nova moeda, né? Que é ser seguido, é ser curtido. Então é uma nova moeda, como se você fosse uma pessoa rica, porque tem muitas curtidas, muitos seguidores. Chega ao ponto tal de pessoas comprarem seguidores artificiais e se sentirem importantes sabendo que os seus seguidores são artificiais. Alguns anos atrás eu vi a notícia de que um jovem, que era super popular nas redes sociais, teria morrido num acidente. Tinha milhares de seguidores. E no seu enterro havia apenas os seus familiares mais próximos. Ali estavam os laços reais, o que ele tinha. O pai, a mãe, os irmãos, nada mais. Os laços reais se reduziam àquilo. O resto todo uma grande fantasia. E nós muitas vezes esquecemos disso e achamos que isso é real. Estamos cheios de amigos. Uma relação de quase que saborear um ao outro. A imagem que eu criei está sendo saboreada. Mas daqui a pouco esse sabor enjoa. Parte-se para outra, mais popular. Não há laços profundos criados aí, muito raramente. É uma relação criada em torno de uma máscara, e não daquilo que eu realmente sou. E eu nem me interesso em saber o que eu realmente sou. Eu acredito na máscara, e isso é o mais perigoso. Eu acho bastante curioso, porque pensamentos coletivos a gente já sabe que existe, mas sentimentos coletivos, é estranho como é que um sentimento pode ser recebido passivamente e adotado. De repente você tem uma multidão de pessoas que odeiam uma personalidade pública. Por quê? O que ele te fez? Qual é o erro que você vê? Não sei, mas todo mundo odeia e eu odeio também. Ou seja, odiar e amar porque todo mundo faz, isso é no mínimo curioso. Você não tem autenticidade nem nos seus sentimentos. E nós criamos isso. Daqui a pouco não temos mais autenticidade em nada. Quem somos nós? Somos simplesmente uma máscara que reflete o que o meio está pensando, fazendo e sentindo. Mas por que na internet o ódio é mais fácil de se espalhar, digamos assim? Esse sentimento coletivo fica tão perigoso. Por que ele é mais fácil de ser disseminado em escala global? Como você falou, o anonimato é um bom argumento. Então eu tenho dentro de mim o ódio não trabalhado, mas reprimido. Quando eu coloco uma máscara sobre o meu rosto e as pessoas não sabem quem eu sou, fica muito mais fácil extravasar, tá? Fazer uma catarse, jogar tudo isso que está reprimido em mim sobre o outro. Tá? Você percebe que isso acontece até no trânsito. Uma pessoa que é muito pacífica, muito gentil, de repente entra dentro de um automóvel e se transforma, vira um monstro. Não respeita o outro, sai cortando. Por quê? Porque colocou uma máscara de ferro, né? E se sente protegido, ninguém está vendo que sou eu. Isso é muito curioso. Tá? Então nós não trabalhamos, não transmutamos os nossos sentimentos de raiva, de frustração, de inveja, para coisas mais positivas. Simplesmente reprimimos. E aproveitamos alguma fresta para poder despejá-lo. Tá? Então a sociedade como um todo pega e despeja aí todos os seus ódios e revoltas ocultas e a sua necessidade de agredir. Quase que como uma forma de devolver as agressões que ela se sente recebendo. Por pessoas que sofreram bullying, sofreram cancelamentos, que isso também é sério, Sim. Cada vez mais na moda. Tá? Então se torna uma arma de um nível de um potencial de agressividade seríssimo. De repente você está exposto de uma maneira que pessoas que nem te conheciam
começam a saber dos seus defeitos, dos seus problemas. É no mínimo covarde. A senhora acha que a rede social, enquanto vitrine, ela é perigosa nesses extremos do visto e do não visto? Com certeza, essa é uma necessidade humana que já teve outras formas de se realizar, né? Mais uma vez, voltando ao trânsito, às vezes uma pessoa não tem pressa para absolutamente nada, mas ela tem que ultrapassar todo mundo, tem que estar lá na frente, porque existe um certo orgulho de estar lá na frente. Ou seja, o ser humano busca a sua fama por 5 minutos na vida, quer algum palco onde ele possa se destacar. E aí é muito propício, né? Para se criar uma fantasia, se criar um artifício onde se destaca de alguma maneira. Às vezes não tem atributos, qualidades suficientes para se destacar. Se destaca pela agressividade. Destaca-se pela possibilidade de expor o outro, pela possibilidade de ironizar os defeitos alheios, ou seja, falem mal, mas falem de mim. Essa necessidade de palco que o ser humano em geral tem e não sabe canalizá-lo de maneira positiva, muitas vezes escorrega para coisas desse tipo. O quão mal isso pode fazer, por exemplo, para a saúde da mulher que se entende fora do padrão, por exemplo? Ela acha que ela não perde um pouco da sua singularidade, ela acha que ela só tem que estar bonita se ela estiver adequada, sendo a mais curtida na rede social? Com certeza, mas isso também é algo que precede as redes sociais, né? O corpo da mulher é como um manequim, como uma boneca, como se fosse alguma coisa não humana. E a mulher sempre sofreu, desde o outdoor, que só mostra jovens magrinhas e um corpo perfeito, sempre sofreu por esse não enquadramento em certos padrões sociais. O que eu acho grave aí também é a manipulação da privacidade, onde as mulheres se sentem na necessidade de vestir um biquíni e aparecer para mostrar como seu corpo é. Ou seja, às vezes mostram o interior da sua casa, mostram os seus filhos, dentro de uma sociedade onde o risco é alto. E a privacidade é uma necessidade sadia, psicologicamente falando. Todos nós merecemos um grau de privacidade. Como expomos a nossa vida, assim, às vezes de maneira muito inconsequente. Como devassamos a nossa casa, colocamos tudo aí para que qualquer pessoa veja, para que qualquer pessoa julgue e manipule da maneira que bem pretender. Quantas vezes essas imagens de corpo feminino são manipuladas digitalmente e daqui a pouco se colocam em sites de pornografia e coisas desse tipo. Quantos problemas já houve quando as pessoas se expuseram demais e essa imagem pode ser manipulada de todas as formas. Se ela faz, ela está exposta nem sempre de forma consciente aos riscos. E se ela não faz, ela se sente perdendo a concorrência, digamos assim. É necessário que a gente escolha pelo que queremos ser reconhecidos. Que tipo de amigos nós queremos que nos reconheçam? Por que valor queremos ser reconhecidos? Tem que fazer uma opção clara. Eu quero ser reconhecida pelo corpo mais belo da face da Terra, dificilmente vai ser reconhecido por aí. Tá? E mesmo que fosse, é uma coisa muito fugaz, daqui a pouco esse corpo já não é mais esse. Então, o que é realmente que eu gostaria que as pessoas reconhecessem em mim? Há outros valores, né, muito mais profundos e muito mais duradouros. Um pouco de reflexão talvez resolvesse essa questão. É muito negativo que a gente queira ser reconhecido por coisas tão fugazes. Evidentemente, denota uma insegurança e uma carência afetiva muito grande. Como a filosofia pode nos ajudar, então, a trafegar por esse caminho, tendo uma salvaguarda, né, fortalecendo a nossa autoestima, mas como conviver de maneira mais sadia nesse cyberespaço? A filosofia é um poderoso atrativo para a vida. Ela puxa você de volta para a vida. Para a filosofia, o elemento fundamental é você ter um sentido de vida, um ideal, saber onde você quer chegar com a sua vida. Ou seja, no meu último dia de vida, que tipo de ser humano eu quero ser? O que é que eu quero ter construído com a minha vida? Quero ser um ser humano mais justo, mais fraterno, um ser humano que tenha sido fator de soma para a humanidade, para mim mesmo, para o outro, para o mundo. Quero ter feito alguma diferença. Fixe essa imagem e faça com que todos os seus dias caminhem nessa direção. A gente começa a ter essa urgência de estar na vida, porque temos algo a construir, temos uma obra a construir, que somos nós mesmos. Aí então ela cria esse laço, esse vínculo com a vida. Temos uma boa motivação
e agora podemos caminhar para ela. Cada vez mais a filosofia nos faz nos sentirmos atraídos pela saga, pelo desafio que é viver. Não existe saga nem desafio, não existe uma aventura maior do que viver e construir a si próprio. Cheia de surpresas, cheia de coisas inusitadas, cheia de grandes desafios. Todos esses atrativos não estão nada mais do que tentando simular a vida. A vida é mais interessante quando você dá atenção a ela. A filosofia é um atrativo para a vida. Ela te ajuda a organizar uma vida que nenhum outro vício ou simulador é capaz de comparar. Te amarra ao presente, te amarra ao momento em que você está agindo, ao lugar onde você está, dando o seu melhor, te amarra à necessidade de gerar obras que possam fazer diferença para o mundo. Que mais bons hábitos a gente pode cultivar para substituir esses vícios tão nocivos? Ter algum contato com a natureza é excelente, né? Termos um tempo para estarmos em contato com a natureza é uma purificação muito boa para nós. Ter alguma disciplina de algum exercício físico onde nós possamos sentir o nosso corpo, fazer com que ele se sinta melhor, fazer com que ele se sinta mais sadio. Ter uma oportunidade de estar consigo mesmo, fazer um pouco de vida interior, aquele momento que você reserva do seu dia para virar para dentro e conversar com você mesmo. Saber quem você é para não permitir que qualquer outro te julgue. Você mesmo está na construção de si mesmo, você mesmo está na descoberta de quem você é, né? Não ficar tão suscetível ao julgamento alheio. Um diálogo interno que te dê paz de espírito, que te diga: hoje o meu dia foi digno de um ser humano. Hoje eu tive uma trajetória digna de um ser humano. Cada vez mais ir reforçando os pontos positivos, polindo arestas nesse diálogo interior. Isso é daí que nasce a nossa identidade, nosso autoconhecimento. Então são pequenas disciplinas, pequenas coisas para manter a nossa consciência elevada, para estarmos no fluxo da vida, sempre interessados, sempre nos renovando. Estabelecer horários, por exemplo, para as redes sociais ajuda? Tirar as notificações, silenciar um pouco o celular ajuda também? Eu acho que você reduz o horário, mas você continua usando da mesma maneira. O ideal seria que as redes sociais, como qualquer coisa na vida, eu coloque alguma coisa lá quando esse algo tem algo a acrescentar às pessoas. Ou seja, eu sou fator de soma no mundo. Isso que eu vou falar acrescenta alguma coisa a quem ouve? Tá? Isso que eu vou falar traz algum ganho de consciência para quem ouve? Se traz um ganho de consciência, vale a pena estar lá para colocar coisas desse tipo. Se eu não tenho nada a dizer que acrescente nada para ninguém, é melhor ficar calado. Até quando falamos é assim, temos que analisar o que eu vou dizer, vale a pena ser dito, vale a pena ser ouvido, eleva ou baixa a consciência dos outros. Tá? Nós temos que saber que contribuição estamos dando ao mundo. Então não é o tempo que você passa nas redes sociais, é o que você, qual é a necessidade que você tem de estar lá. É mudar o olhar sobre ela. Com certeza. Eu também tenho a minha rede social, tenho um Instagram, e ali o que eu coloco, uma reflexão filosófica. Você pode acessar o meu Instagram, que é o Prof. Lucieliana Galval, ou você pode acessar o YouTube da Nova Acrópole. Basta entrar no YouTube e digitar Nova Acrópole, você vai ver, tem mais de 700 palestras ao vivo, online, algumas gravadas, outras ao vivo. Tá? Tem um trabalho muito significativo aí, todas gratuitas. Tá? E também o próprio site da Nova Acrópole, o www.acropole.org.br.